Olá, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de propagação vegetativa de plantas, que faz parte da matriz curricular do curso de agronomia da UEG, Universidade Estadual de Goiás, campus Palmeiras de Goiás. Aqui é a professora Sabrina do Couto de Miranda. Com relação à reprodução sexuada, focaremos nas angiospermas. Isso porque são plantas que apresentam grande importância econômica e ecológica, são extremamente importantes do ponto de vista do funcionamento dos ecossistemas e se trata do grupo mais diversificado de plantas na atualidade. Então, são plantas que possuem flores e hoje nós focaremos principalmente em descrever, analisar este órgão associado à reprodução sexuada. Quanto ao modo de nutrição, de modo geral, as angiospermas são de vida livre, ou seja, fazem fotossíntese, produzem seu próprio alimento. Contudo, também há algumas espécies que são consideradas parasitas. Podem ser hemiparasitas ou holoparasitas, então são plantas que dependem de outras plantas para a nutrição. Podem ser dependentes apenas da seiva bruta ou da seiva bruta e seiva elaborada. A flor é um órgão extremamente importante também do ponto de vista da taxonomia, por isso ela é considerada uma ferramenta taxonômica. Isto porque os botânicos normalmente utilizam variações nas características das flores para delimitação de grupos, ou seja, circunscrição de famílias, de gêneros, de espécies. Hoje, claro, com a APG, a classificação das plantas também está muito baseada na genética, mas a morfologia, a fisiologia continuam tendo grande importância na classificação dos grupos. Flor, então, é o órgão responsável pela reprodução sexuada das angiospermas. Trata-se de um sistema caulinar determinado. São folhas modificadas que portam esporângios e as flores elas podem ser encontradas isoladas, como estamos vendo no slide, uma flor de uma malvácea, né? Uma pavônia, que é um gênero dentro da família Malvaceae, cujas flores são parecidas com o hibiscus, ou ainda essas flores podem estar agrupadas em inflorescências, o que otimiza a organização da estrutura, atraindo mais polinizadores e facilitando a reprodução sexuada no grupo. Com relação à estrutura das flores, nós temos os verticilos florais. São estruturas que se dispõem normalmente de forma circular, de fora para dentro. Aqui nós vamos falar das funções desses verticilos florais que podem estar associados com proteção e atração, ou ainda com as estruturas reprodutivas propriamente ditas. Então, com relação aos apêndices estéreis, temos as sépalas, que são mais externas, normalmente elas não são coloridas, e as pétalas, que estão um pouquinho mais adentro e que normalmente são mais delicadas, mais coloridas. As peças férteis, nós temos os estames, que em conjunto formam o androceu, e os carpelos, que estão associados ao gineceu, a parte feminina da flor. E todas essas estruturas, esses verticilos, estão soldados no receptáculo floral. O conjunto de sépalas forma o cálice. Como eu disse, normalmente ele é verde e mais espesso. O conjunto de pétalas forma a corola, que normalmente tem cores vivas, é mais delicado, mais sensível. Então, pétalas e sépalas formam o perianto. E aqui na foto nós temos uma flor do pau-santo, que é uma espécie nativa do cerrado, do gênero Quilmeera,
mostrando, né, toda a exuberância dessa flor, cujo objetivo principal é atrair os polinizadores e otimizar a reprodução sexuada. Agora nós falaremos dos elementos florais com destaque para os estames, que em conjunto formam o androceu ou a parte masculina da flor, ou microesporófilo. Os estames são compostos pelo filete, que é a estrutura que prende a antera na parte superior e na parte inferior se solda a flor. A antera, geralmente é bilobada, com 4 microesporângios ou sacos polínicos, onde os grãos de pólen serão produzidos. Se observarmos a foto que está no slide, perceberemos que esta antera é poricida. Ela tem uma aberturazinha, um porozinho, por onde saem os grãos de pólen, geralmente através da vibração por abelhas. Mas também é muito comum encontrarmos anteras rimosas, que abrem fendas longitudinalmente no momento da dispersão destes grãos de pólen. Isto também é utilizado como elemento taxonômico de diferenciação de grupos. Com relação aos elementos florais, agora focaremos no carpelo, gineceu ou pistilo, a parte feminina da flor, também denominada megaesporófilo. O prefixo mega diz respeito à parte feminina da flor e o prefixo micro, como vimos anteriormente, à parte masculina da flor. O gineceu, normalmente ele está diferenciado em 3 estruturas: o estigma, que é a parte mais externa, o estilete, que é a parte intermediária, e o ovário, que está na base. O ovário ele apresenta lóculos, câmaras, locais onde encontraremos os óvulos. Estes lóculos podem ser um ou vários. E a porção do ovário onde esses óvulos serão produzidos e também fixados até a maturidade se chama placenta. E nós veremos que há várias formas de placentação que também a gente analisa do ponto de vista taxonômico. Aí no slide, nós temos individualizado um gineceu, onde do lado direito temos o ovário e do lado esquerdo nós temos o estigma, a parte mais externa do gineceu. Outro ponto importante que nós analisamos é a questão da posição do ovário na flor. Então, o ovário ele pode ser súpero quando a inserção das pétalas, das sépalas e dos estames estão abaixo do ovário. Então, ele fica lá em cima, bem destacado, como nesta foto que está aí no slide. Já no ovário ínfero é o contrário, o ovário vai ficar bem escondidinho, bem protegido, e as pétalas, sépalas e estames estarão inseridas acima do ovário. E também na natureza é muito comum encontrarmos ovários que são semi-ínfero, seria o intermediário entre o súpero e o ínfero. Linkando então com o slide anterior, este esquema mostra que a posição então do ovário define também o tipo de flor. Então, uma flor hipógena, todas as estruturas, pétalas, sépalas e estames estão inseridos abaixo do ovário. Assim, o ovário é súpero, mas a flor é hipógena. Lá no C, nós temos uma flor que é epígena, isso porque o ovário é ínfero. Se observarmos, ele está lá embaixo, protegido, e as demais peças florais, pétalas, sépalas e estames estão acima do ovário. E no B, nós temos a flor perígena, que é aquela que possui o ovário semi-ínfero, né? Fica numa posição intermediária entre a flor hipógena e a flor epígena.
Como dissemos anteriormente, as angiospermas é o principal grupo de plantas na atualidade, é muito diversificado e é encontrado nos mais variados ambientes. Esta plasticidade também é encontrada na flor. Então, uma variação muito comum é com relação à simetria. Nós temos flores que têm simetria radial ou actinomorfa. Aí na foto do slide é o exemplo do lado esquerdo, ou seja, se eu fizer uma secção em qualquer direção, eu vou ter sempre dois lados iguais. Então, ela é bem homogênea, digamos assim. Já do lado direito, nós temos um representante que tem simetria bilateral ou zigomorfa, que é muito comum nas orquídeas, né? Onde essa flor tem variações, e neste caso, dependendo da direção que eu faço essa secção, eu não terei dois lados iguais, porque ela apresenta variação na sua morfologia. Com relação à placentação, ou seja, a forma como os óvulos são produzidos e estão soldados no ovário, geralmente ela é de três tipos mais básicos: parietal, axilar ou central livre. Neste esqueminha, nós temos então lá na parte superior a parietal, como o nome já diz, os óvulos são produzidos, estão aderidos à parede do ovário. A axilar, que é comum nesse ovário que tem lóculos, e aí os óvulos serão produzidos e aderidos nas axilas, formadas por estes lóculos, essas divisões dentro do ovário. Aí no caso ele é trilocular, ele tem três câmarazinhas, e a central livre, onde há a formação de um eixo na porção central do ovário e os óvulos são produzidos e aderidos a este eixo na porção central do ovário. As flores, elas podem ser classificadas em perfeitas, quando elas possuem carpelos e estames, ou seja, elas são hermafroditas, elas têm tanto parte feminina quanto masculina, ou imperfeitas, quando elas são unissexuadas, ou elas serão estaminadas, tem só parte masculina, ou carpeladas, possuem apenas a parte feminina. Completas ou incompletas. Completas é quando ela tem todas as estruturas na mesma flor: pétalas, sépalas, estames e carpelos. E incompleta ocorre naqueles casos que uma destas estruturas, destes verticílios, estejam faltando. A flor, então, é o órgão responsável pela reprodução sexuada das angiospermas, que tem por objetivo a união dos gametas masculinos e femininos para dar origem ao zigoto. Este, por sua vez, formará o embrião, que vai dar origem à futura planta. As angiospermas investem muito na produção da flor. Do ponto de vista energético, é um órgão caro. Para quê? Para gerar variabilidade por meio da recombinação, da segregação e da fusão sexual, ou seja, fusão dos gametas, a singamia, que irá promover essa migração gênica pela troca e incorporação dos genes, dos genitores. Estamos falando sobre a reprodução sexuada, estamos percebendo que ela é bem complexa, para posteriormente entendermos a reprodução assexuada, que forma clones que são indivíduos geneticamente idênticos aos pais, diferente daqueles que são provenientes da reprodução sexuada e que possuem variabilidade. Então, podemos mencionar algumas desvantagens desta reprodução sexuada. Já comentei uma: o custo, 2 vezes maior em comparação à reprodução assexuada. Mas por que a planta ainda faz isso? Porque variabilidade genética é importante. Além disso, o que seria uma outra desvantagem? A questão da dependência do polinizador. E se esse polinizador faltar, o que acontece? Ou seja, o que não acontece? A reprodução sexuada estará prejudicada. Além disso, pelo fato da flor ser uma estrutura sensível, delicada, principalmente quando a gente analisa as pétalas, ambientes extremos, secas,
e chuvas, geadas, ambientes extremos pode comprometer a viabilidade destes órgãos. Então, aqui mencionamos algumas das desvantagens de se produzir a flor. As angiospermas, no seu ciclo de vida, ela então tem uma geração gametofítica, né, que é a parte dos gametas, que são haploides, e essa geração alterna-se com a geração esporofítica, que é diploide, que é o esporófito, que é a planta. Na geração gametofítica, a gente vai ter a formação dos gametas nas anteras e nos óvulos, e esses gametófitos nas angiospermas, eles foram reduzidos a células. Então, nós temos um microgametófito, que é constituído por apenas 3 células, e o megagametófito, que é constituído por 7 células. Lembrando que o prefixo micro está associado à parte masculina e o prefixo mega à parte feminina. Então, a geração esporofítica vai se iniciar novamente com a fecundação, com a fertilização, com a singamia. Em relação, então, à formação do gameta masculino, nós teremos dois processos, a microesporogênese e a microgametogênese. Então, ao mesmo tempo, teremos a formação do micrósporo, digamos, a cápsula protetora do gameta, que será formado a partir da microgametogênese. Tudo isso acontece lá nos estames, lá na antera. Então, nós teremos ali a formação de células-mãe de micrósporos. Essas células-mãe sofrerão meiose, porque está formando gameta, que é haploide, e esta célula que sofreu meiose, posteriormente sofrerá duas mitoses para a formação de inúmeras células espermáticas, ou o microgametófito mesmo, que ele é constituído por 3 células, que são os 2 núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos propriamente dito, e a célula geradora do tubo polínico, que é o tubo que cresce, possibilitando a condução dessas células lá no momento da fecundação. E olha que interessante, o grão de pólen que carrega o microgametófito lá no seu interior, né, ele é uma cápsulazinha, ele será liberado através da deiscência, da abertura desta antera, que pode ser através de uma pequena fenda longitudinal, né, que a gente chama de antera rimosa, e também temos as anteras poricidas, como eu mostrei lá atrás, que é um pequeno porozinho por onde esse grão de pólen será liberado quando ele estiver maduro, quando o microgametófito estiver pronto para ser liberado. Aí, neste caso, precisa do polinizador, normalmente as abelhas, fazerem uma vibração nessa antera para liberar esse grão de pólen. Nesse slide, nós podemos ver algumas fotos, né, de grãos de pólen. O grão de pólen é uma estrutura fantástica. Ele é constituído por exina e intina, que são camadas de proteção desta cápsula que carrega aí os gametas masculinos. Essa proteção geralmente é contra a dessecação, mas também pode ser contra ataques, né, de micro-organismos. E além disso, ela carrega fatores, substâncias químicas muito associados aos sistemas de autoincompatibilidade. Olha que interessante, nessa camada externa do grão de pólen, por exemplo, na exina, tem substâncias que, ao entrar em contato lá com o estigma, lá com a parte feminina, já pode reconhecer se essa parte feminina é da mesma espécie, do mesmo indivíduo, da mesma planta, ou se é de uma espécie diferente, ou ainda se é da mesma espécie que possui alta incompatibilidade e ela não aceita o seu próprio grão de pólen. Tudo isso através da química, né? Então, substâncias são liberadas no estigma durante a germinação do grão de pólen. Se for compatível, ótimo. O tubo polínico vai crescer, vão descer os gametas, que são os núcleos espermáticos, e a fecundação vai acontecer.
Se não tiver compatibilidade, ou seja, são autoincompatíveis, reconhecendo esta autoincompatibilidade, haverá um bloqueio da formação do tubo polínico e a fecundação não ocorrerá. Agora, na parte feminina, ou a megaesporogênese e megagametogênese, a megaesporogênese, o prefixo mega está associado à parte feminina, vai envolver a meiose e a formação do megásporo no interior do nucelo, que é a célula denominada megaesporângio. E a megagametogênese vai envolver o desenvolvimento do megásporo lá no saco embrionário. Então, agora nós estamos falando de algo, né, de um processo que está acontecendo lá na parte feminina, no gineceu, lá dentro do ovário, para a formação do óvulo e também do gameta, que é a célula propriamente dita, que é a oosfera. E olha que interessante, gente, todo esse processo acontece concomitantemente à formação da flor. Então, é um processo, apesar da gente falar separado, ter que explicar separado, tudo acontece ao mesmo tempo, então é um processo bem dinâmico mesmo. Deste esquema aqui, nós destacamos então a megagametogênese, então a formação do megagametófito, que então vamos nos localizar. Nós estamos na parte feminina da flor, que é o gineceu, estamos lá no ovário e lá no ovário nós estamos tendo a formação do óvulo. Então, uma célula que é a célula mãe do saco embrionário se forma ali num tecido que se chama nucelo. Essa célula mãe do saco embrionário, ela vai sofrer meiose, meiose 1, meiose 2, vai formar 4 células filhas. Só que destas 4 células, 3 se degeneram e uma continua o processo de formação do megagametófito, que ao final será constituído pelas antípodas, pelas sinérgides, pela oosfera e os núcleos polares. Estas células, elas compõem em conjunto o megagametófito, ou seja, o gametófito feminino, a parte feminina da reprodução sexuada. Falamos então de todas as partes da flor. Falamos das partes que são associadas à atração, proteção, no caso as pétalas e sépalas, né? E também falamos dos gametas propriamente dito, o microgametófito, que é a parte masculina, e o megagametófito. A parte masculina vai estar lá na antera, lá nos estames, e a parte feminina vai estar lá no ovário, no óvulo, no gineceu. Então, a flor, ela está associada à reprodução, ela tem estruturas ali para atrair o polinizador que vai fazer a polinização, e com isso ela tem que dar recompensa para que este animal, né, é muito comum a associação com os animais, ele seja atraído através de uma recompensa que normalmente é uma recompensa associada à alimentação. Pode ser o próprio pólen, né, que esse animal se alimenta, pode ser o néctar. Então, as plantas, elas apresentam uma coevolução, principalmente com os insetos, que são polinizadores importantíssimos, e essa coevolução gerou uma dependência entre um e outro. A polinização consiste então no transporte do grão de pólen da parte masculina da antera até o estigma, que é a parte mais externa do gineceu, lá na parte feminina da flor. Ela vai envolver, claro, duas etapas. A flor, ela estava fechadinha na forma de botão. Quando está tudo favorável para que essa reprodução sexuada aconteça, ela vai abrir. A gente chama isso de antese floral. Ela abrindo, vem a maturação do androceu e do gineceu. Então, a gente vai ter a deiscência das anteras. As anteras, elas vão, por meio de aberturas, liberar este grão de pólen que vai ser transportado por diferentes agentes até o estigma.
Mas este estigma ele tem que estar receptivo também, para que tudo dê certo e a polinização seja efetiva, culminando com a fecundação. Devido à diversidade das angiospermas, nós temos diferentes tipos de polinização. Muitas plantas fazem autogamia, ou seja, elas aceitam seu próprio grão de pólen e faz ali a autopolinização, mas muitas espécies na natureza privilegiam a polinização cruzada ou a alogamia, ou seja, investe em mecanismos para que ocorra o transporte do grão de pólen de indivíduos diferentes, aumentando assim, indivíduos diferentes daquela mesma espécie, aumentando assim a variabilidade genética nos descendentes. Então, a gente encontra populações de espécies de plantas na natureza e até plantas cultivadas, né? Que a espécie ela é monóica, ou seja, aquela planta vai produzir tanto flores masculinas quanto flores femininas no mesmo indivíduo, e também temos aquelas espécies que são dioicas, ou seja, eu vou ter um indivíduo que só produz flores femininas e um outro indivíduo daquela mesma espécie que só possui e só produz flores femininas. No caso das plantas monóicas, isso favorece a reprodução sexuada, mas com baixa variabilidade genética. As plantas dioica, elas têm mais dificuldades em fazer a reprodução sexuada, mas quando ela acontece é ótimo, porque vai ter uma alta variabilidade genética. Então, na natureza, a gente tem espécies que investem nesses diferentes sistemas de reprodução. Este slide, pessoal, é só para ilustrar, né, as variações também, porque mono é uma casa, então naquele mesmo indivíduo a gente vai ter flores masculinas e femininas, então aí no slide a gente tem o monóico, lá do lado esquerdo, então vermelhinho as flores femininas, azul a flor masculina. Mas temos variações, então gino monóico, há predominância de flores femininas e também há presença de flores hermafroditas. Andromonóica é o contrário, a gente vai ter flores só masculinas e também flores hermafroditas. E trimonóica, que daí tem masculina, feminina e hermafrodita. Aí só hermafroditas, que é essa daí do meio. E nas dioicas, a gente tem o clássico lá em cima do lado direito, uma planta que produz só flores femininas, a outra planta, outro indivíduo que só produz flores masculinas, mas também tem variações, porque na natureza há diversidade. Então, tem a ginodioica, né? Um indivíduo só produz flores femininas, o outro flores hermafroditas. Androdioica, um indivíduo só produz flores masculinas e o outro flores hermafroditas. E o tridioica seria aí um indivíduo que só produz flores femininas, outro indivíduo só flores masculinas e ainda há indivíduos que produzem flores hermafroditas. Isso é a natureza é diversa e essa variabilidade é encontrada com certeza. Este slide tem um gráfico que mostra a frequência das estratégias reprodutivas presentes nas angiospermas. Olha que interessante, a maioria das espécies, 72%, são espécies hermafroditas, porque é uma estratégia interessante que favorece esse investimento em reprodução sexuada, apesar de ter uma variabilidade genética um pouco menor. As dioicas, que estão em 4%, elas favorecem uma alta variabilidade genética, contudo, você dificulta a reprodução sexuada. Monóicas estão aí em 7% e as outras classes são variações, como havíamos comentado anteriormente. Com relação a síndromes de polinização, o que é uma síndrome de polinização?
um conjunto de características que a gente encontra nas flores ou inflorescências daquelas espécies que vão caracterizar o tipo de agente que faz a polinização, que faz o transporte do grão de pólen. Então, aí começamos falando da anemofilia, filia seria afinidade, anemo, vento, e isso é muito comum nas gramíneas, que ocupam predominantemente áreas abertas, áreas campestres. Normalmente as flores têm pétalas e sépalas insignificantes, né? Ou ausentes, ou seja, não tem caracteres atrativos, porque não vai atrair animais, utiliza-se do vento. Anteras e estigmas são bem expostos. Normalmente o estigma, que é aquela parte mais externa do gineceu, ele é plumoso, e isso é muito comum nas gramíneas, né, que é a família Poaceae. E os grãos de pólen são produzidos em grande quantidade, porque é bem aleatório mesmo. Eles serão ali transportados pelo vento, torcendo para cair na parte feminina da flor da mesma espécie, garantindo a reprodução sexuada. Ainda com relação às síndromes, a hidrofilia seria essa polinização através da água. A água seria o agente que está fazendo o transporte dos grãos de pólen. E a zoofilia é a mais comum, principalmente nas angiospermas, porque há uma coevolução entre plantas desse grupo e animais. Eu coloquei algumas fotos aí mostrando que as plantas que atraem animais, elas investem em flores coloridas, flores chamativas e recompensas, como nós comentamos, que normalmente está associado com alimento, ou o próprio pólen, ou o néctar. Na zoofilia, então eu vou destacar algumas. A cantarofilia. Cântaro ou besouro ou coleóptero são plantas que são polinizadas por esse tipo de animal. Normalmente as flores são pouco atrativas visualmente, as cores são foscas ou esverdeadas, mas tem um odor forte que atrai esse tipo de inseto, né? Os besouros, os coleópteros, e eles vêm atrás do pólen e do néctar. Essa foto que eu coloquei aí, gente, é do araticum, né? O araticum do cerrado. Ali em cima, no canto superior, a gente tem a flor. A gente acha estranho, porque nem parece uma flor, mas as anonáceas têm flores dessa forma e geralmente elas são polinizadas por besouros. Os besouros entram na flor buscando esses atrativos acessíveis e também para se acasalar dentro da flor, buscando ali um local seguro, e durante o acasalamento eles fazem a polinização. Ambos são beneficiados, claro. Na zoofilia, nós temos também a miofilia, que mil são moscas, são dípteros. Então, as plantas que têm suas flores polinizadas por moscas, normalmente têm as cores mais claras, o néctar é de fácil obtenção e os órgãos sexuais ficam bem expostos. Podem também ter cheiros mais fortes para atrair os insetos. Então, é bem interessante essa associação. A melitofilia, que seria essa polinização por abelhas. Isso é muito importante do ponto de vista agronômico, já que várias culturas dependem das abelhas como agentes polinizadores. As flores das plantas polinizadas por abelhas têm cores vivas, amarelas ou azuis, o odor é mais fresco, não é muito forte, e o néctar fica mais escondido e é disponibilizado em quantidade moderada. Na foto é a flor do baru que está sendo polinizada por uma abelha. Fanelofilia, fanela é mariposa, então são flores polinizadas por mariposas. Aí neste caso há uma coordenação entre a antese, a abertura da flor e o período em que este agente polinizador estará ativo. No caso, a antese é noturna, as flores são brancas ou fracamente coloridas.
mas apresentam um perfume bem forte, bem adocicado. Há uma espécie que é muito conhecida, que é a dama da noite, que é uma solanácea, que é polinizada por mariposas e ela tem essas características. A psicofilia, psico é borboleta, já é o contrário, as borboletas são ativas durante o período da manhã, diurno, né, com luz solar. Então, a antese da flor também é diurna, tem pouco odor, as cores são vivas, incluindo o vermelho, e o néctar é abundante, bem escondido, para que o inseto insira a sua probóscide e funcione ali como um agente polinizador eficiente. A quiropterofilia, que é a polinização por morcegos, que são mamíferos voadores. Então, normalmente a flor abre ali no anoitecer. São flores de cor branca, creme, verde ou púrpura, raramente rosa. Tem um forte odor à noite, semelhante à matéria fermentada. São flores isoladas, grandes e fortes. Isso é muito comum nas cactáceas, mas nós também podemos destacar o próprio piqui, que é o cariocar brasiliense, que ele é polinizado por morcegos. A ornitofilia, que é a polinização por aves. Então, as aves são ativas durante a manhã, então a antese da flor também é diurna. As cores das flores polinizadas por aves, como os beija-flores, são cores vivas, vermelhas. A corola é tubulosa, ou seja, tem forma de tubo. Não apresenta odor, mas disponibiliza o néctar em abundância, que é a recompensa que esse tipo de animal recebe. Partindo do pressuposto que deu tudo certo, a polinização foi eficiente, a gente vai agora para a etapa de fecundação. Ou seja, o agente polinizador transportou o grão de pólen lá da antera até o estigma, chegou no estigma, acontece o acoplamento. Se estiver tudo ok, não tiver nenhum tipo de incompatibilidade, haverá o desenvolvimento do tubo polínico. Desde o estigma, passa pelo estilete, chega no ovário. Chegou no ovário, vai encontrar o óvulo. Ocorrerá a copulação, que é a penetração de uma sinérgide. O que é a sinérgide? É um tipo de célula que compõe lá o megagametófito, mediante o desenvolvimento de um tubo copulador, que vai também facilitar a descarga dos gametas, ou seja, dos núcleos espermáticos, até um deles alcançar a oosfera, que aí a gente tem a singamia, que é a fusão de um dos gametas masculinos com a oosfera, vai formar o zigoto, e o outro gameta, porque são núcleos espermáticos, são dois. O segundo, ele vai fecundar os núcleos polares para formar um tecido que será triploide, ou seja, 3N, e esse tecido vai dar origem ao endosperma, que é o tecido de nutrição que vai estar lá na semente. Que nas angiospermas a gente fala que é uma dupla fecundação, porque um núcleo espermático vai fecundar a oosfera, vai dar origem ao zigoto, que vai formar o embrião, e o outro núcleo espermático vai fecundar, né, vai fundir-se aos núcleos polares, que vão dar origem ao tecido de nutrição, que é o endosperma. Os tegumentos do óvulo, eles vão se desenvolver e dar origem aos envoltórios das sementes, e as paredes do ovário e estruturas associadas vão dar origem ao fruto. Então, após a fecundação, essa dupla fecundação, agora a gente vai ter a formação do fruto e da semente. Este slide traz uma representação do ciclo de vida das angiospermas. No esquema, nós temos uma planta de soja. Vamos partir na análise da semente. Então, a semente foi plantada, caiu na natureza, no ambiente favorável. Se tudo estiver ok, ela vai germinar. A primeira estrutura que sai da semente é a radícula. Essa radícula fixa a planta no ambiente, no solo, no substrato.
Já começa a absorção de água e sais minerais. É importante só mencionar que o estímulo à germinação é através da água. A água é essencial para ativar as reações bioquímicas metabólicas para a germinação dessa semente. Então, após a emissão da radícula, a planta sai o epicótilo, onde a gente tem ali os cotilédones, tem os protofilos. Inicialmente, essa planta não é fotossinteticamente ativa, ela estará retirando os nutrientes do cotilédone ou dos cotilédones. No caso da soja, é uma eudicotiledônia, então ela tem 2 cotilédones. Quando esses cotilédones murcharem e caírem, é um sinal que a planta já está fazendo plenamente fotossíntese. E aí, vai variar, né, de acordo com a espécie, a planta vai desenvolvendo até atingir a idade adulta, que é marcada pela formação de estruturas de reprodução sexuada. Ela atingiu a maturidade reprodutiva, formou flor. Como nós vimos, a flor é o órgão associado à reprodução sexuada, e na flor a gente vai ter formação dos gametas masculinos e femininos. Os gametas masculinos serão formados lá na antera e os femininos no ovário, no óvulo. Então, a gente tem a microesporogênese e a microgametogênese para a formação dos gametas masculinos e a megaesporogênese e megagametogênese para a formação dos gametas femininos. Ocorreu a polinização, fecundou, deu tudo certo, formou a semente. Concomitantemente à formação do fruto, semente e fruto servem para abrigar, proteger e dispersar o embrião que vai ali dentro, que é a futura plantinha, reiniciando o ciclo. Então, a gente fala que o ciclo de vida das angiospermas tem uma fase esporofítica, que é a fase da planta, do esporófito, dessa planta que a gente vê, e a fase gametofítica, que está associada à flor, à estrutura reprodutiva de reprodução sexuada. Após a fecundação, a gente tem a formação do zigoto. O zigoto vai sofrer a embriogênese para formar o embrião. Só que, ao mesmo tempo, pela ação de vários hormônios, a semente e o fruto, eles são formados juntos. E o embrião que está sendo formado lá no interior da semente, dentro do fruto, ele tem um plano básico que a gente chama de estádio esporofítico, que é estabelecido durante essa embriogênese. E a embriogênese, ela é semelhante para todas as angiospermas. Ela só vai se diferenciar na precisão dos padrões de divisão celular, extensão do desenvolvimento do endosperma, na extensão do desenvolvimento do meristema apical e caulinar. Mas o zigoto das angiospermas, normalmente ele se divide. A primeira divisão, ela é transversal, aí há a formação de uma célula apical que formará o embrião propriamente dito, e uma célula basal vacuolada, ou seja, tem o vacúolo, que dará origem à estrutura conhecida como suspensor, que posiciona esse embrião na semente, favorecendo posteriormente a germinação e a saída desse embrião de dentro da semente. Este esquema traz as etapas de embriogênese, ou seja, formação do embrião após a fecundação. Então, a fusão dos gametas, do gameta masculino, que é o núcleo espermático, com o gameta feminino, que é a oosfera, forma o zigoto. O zigoto, ele é diploide, porque ele é produto da união dos gametas que são haploides. E aí, a primeira divisão que acontece no zigoto é uma divisão transversal, a célula basal é maior, mais comprida, vai dar origem ao suspensor. Qual é a função do suspensor? Posicionar o embrião na semente, deixando ele ali no local estratégico para posteriormente facilitar a sua saída durante a germinação. A célula apical também sofrerá várias mitoses para proliferação, multiplicação de células e formação deste embrião. Este embrião, geralmente, ele pode ser disperso na semente no formato globular,
que ele é arredondado, como a gente está vendo aí no esqueminha, mas também é comum encontrá-lo no formato de coração ou cordiforme. O embrião carrega tecidos meristemáticos, tecidos que têm alta capacidade de divisão e dará origem aos tecidos diferenciados para a formação da plântula e posteriormente da planta adulta, do esporófilo adulto. Bom, pessoal, encerramos então por aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Foi, na verdade, uma revisão sobre a reprodução sexuada nas angiospermas. Na nossa sala de aula virtual, no Google Sala de Aulas, vocês terão o material disponibilizado para estudo, terão atividades, assistam à aula, anotem as dúvidas e postem para que possamos saná-las. Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Aqui é a professora Sabrina e desde já agradeço a atenção.